Olá, bem-vindos ao Ambiente Legal. A experiência riquíssima que uma pessoa pode ter em vários governos, como secretário de Estado, seja da administração penitenciária, seja da segurança pública, isso por 6 governos no maior estado da federação, é uma experiência que merece ser compartilhada e conhecida de todos nós. Por isso mesmo, é que eu estou muito feliz em receber aqui o nosso queridíssimo ex-secretário Antônio Ferreira Pinto, que ocupou durante todos esses anos esses cargos a serviço do bem-estar do público. Ferreira, muito obrigado por você estar aqui Eu que hoje agradeço comigo. o convite, essa oportunidade de falar sobre segurança pública. Afinal, são 30 anos quase, né, Ferreira, de conhecimento, né? É. E de relação de amizade. Exatamente, desde os idos da Justiça Militar. É verdade, né? Ferreira, como é que é? Já vou iniciar exatamente em cima dessa introdução. Como é que é 6 governos, né, trabalhando com uma questão tão crítica como é a administração penitenciária e segurança pública? É gratificante, são desafios constantes, não há um dia igual ao outro. A Secretaria da Administração Penitenciária exige um cuidado muito grande, uma especialização para tratar com uma massa carcerária que hoje atinge 210 mil presos, distribuídos em 160 presídios. Nós, quando assumimos em 1994 na condição de secretário adjunto, nós tínhamos 29 mil presos, para você ver como cresceu o sistema penitenciário. Houve uma facção que passou a desafiar o Estado e nós assumimos como secretário da Administração Penitenciária a convite do professor Lembo, após aquela mega rebelião de 2006. Aliás, você foi para pôr ordem na casa, né? Nós fomos para reverter aquele quadro adverso, restaurar a dignidade, a autoestima do funcionário que estava realmente muito abatido, os presos mandavam no sistema penitenciário, o Estado era muito omisso, tinha muita timidez no trato do sistema carcerário, penitenciário, e nós, de 7 meses que íamos ficar no governo Lema, acabamos sendo convidados pelo José Serra para continuar. Eu fiquei na secretaria até março de 2009, quando ele me convidou para assumir a Secretaria da Segurança Pública, onde eu fiquei por quase 4 anos, sendo convidado também pelo governador Geraldo Alckmin para dar continuidade a esse trabalho da gestão Serra. Vamos começar pela administração penitenciária. Na verdade, o seu histórico é até anterior. Você começou com o Fleury, né? Naquela administração. Eu comecei com o Fleury quando, após o massacre do Carandiru, se decidiu criar uma secretaria especificamente para cuidar do sistema penitenciário. Aliás, uma coincidência, você assumiu da mesma forma como na época do governo Lembo, após uma crise enorme. Uma crise sem precedentes, com o massacre do Carandiru. O sistema estava totalmente traumatizado. Havia uma série de abusos no sistema penitenciário. O sistema penitenciário era tratado como um segmento secundário da segurança pública, quando nós entendemos que é um dos principais pilares da segurança pública. O sistema penitenciário realmente merece uma atenção especial. Nós assumimos na condição de secretário adjunto, criamos a secretaria, 93, ela não 94, tinha antes, né? Não tinha, ela era uma coordenadoria subordinada à Secretaria da Justiça. Passou para a Secretaria da Segurança quando houve o episódio do Carandiru. Então se criou uma secretaria específica, que foi modelo para vários estados, e o governo Mário Covas pediu que eu continuasse para dar prosseguimento a esse trabalho. Voltei para a minha carreira, precisava ser promovido, sou do Ministério Público, era promotor de justiça, precisava ser promovido, voltei para a carreira e depois, como já disse, o professor Cláudio Lema me convidou, nós ficamos 7 meses, o Serra me convidou para continuar e depois eu assumi a Secretaria da Segurança Pública. Agora, praticamente, você testemunhou aí uma alteração do ponto de vista ideológico do que tange ao tratamento, né, da administração penitenciária. Quando você entrou com o viés de moralizar, disciplinar, criar um sistema de administração para uma estrutura que estava caótica, que era a da administração penitenciária no Estado, né? Isso nos idos dos anos 90. Né? Quando você saiu, houve uma alteração, né? Uma preocupação maior com os direitos humanos, como se não houvesse preocupação com os direitos humanos antes, sempre houve. Né? Mas você não acha que a politização dessa administração penitenciária não foi uma das responsáveis pelo segundo momento de crise que
que depois você foi obrigado a enfrentar no governo do professor Cláudio Lembo? Eu acho que faltou gestão. Houve uma experiência negativa de fazer uma cogestão com ONGs que não tinham nenhuma experiência no sistema penitenciário. Então, entidades que não tinham nenhuma afinidade com o sistema penitenciário passaram a dirigir as penitenciárias e houve um fortalecimento dessas entidades. Os convênios deram ensejo a uma série de corrupção, de desmandos, e a facção se aproveitou desse momento em que o Estado se tornou frágil e acabou dominando o sistema penitenciário. O crime, mais do que nunca, percebe quando o Estado fica fragilizado. Mas cada vez que se faz concessão ao agressor, mais agressivo ele fica. E a facção, aos poucos, foi tomando conta do sistema penitenciário, ditava normas, e nós viemos exatamente para reverter essa situação, como disse, dar condições do agente penitenciário trabalhar e exercer a sua autoridade. Nós também tivemos uma alteração da legislação com penas alternativas, nós criamos uma coordenadoria de penas alternativas, centrais de penas alternativas no interior, o que fez com que os juízes entendessem que a pena alternativa era cumprida por aquele que era sentenciado dessa forma, se evitou uma série de prisões, né, de privação de liberdade, e tivemos o advento do celular, que também foi um desafio muito grande, que praticamente se perdeu o sentido da privação de liberdade. Aquele indivíduo que comete um ato extremamente agressivo, lesivo à sociedade, ele é retirado do convívio da sociedade. Esse é um dos princípios da pena. Ele é retirado do convívio Ele é retirado mesmo. do convívio. Com o celular, praticamente, esse convívio permanece. Ele consegue manter as suas quadrilhas do tráfico com relação a ações de resgate, de roubo a banco, crimes patrimoniais, tráfico de entorpecente, cresceu sobremaneira, porque aquele indivíduo dentro do presídio ele tem um contato permanente com o mundo exterior. Ele arregimenta novos indivíduos, geralmente numa faixa etária de 18 a 22 anos, que acabam incursionando pelo crime e não saem, porque senão a família acaba sendo punida se ele não cumprir as ordens que emanam de dentro dos presídios. Esse foi um grande desafio, o Estado foi leniente, poderia fazer uma política mais vigorosa com relação ao controle de celulares. Nós enfrentamos também o problema das saídas temporárias, que é um abuso, porque o Estado, a legislação foi alterada. O exame criminológico, que era um exame que fazia uma aferição até subjetiva, se aquele indivíduo tinha ou não condições de usufruir de uma saída temporária, ele passou a ser facultativo. E quando é facultativo, o juiz não pede. E a própria administração penitenciária acabou com as equipes multidisciplinares, que eram psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, que faziam uma análise daquele indivíduo. Quer dizer, nós regredimos. Regredimos bastante. Hoje, o sistema penitenciário usa como único requisito para uma saída temporária o bom comportamento. Agora, aquele marginal que é líder dentro de uma facção, ele vai ter sempre um bom comportamento. Então, ele acaba saindo. O mau comportamento será sempre dos outros, né? A ausência de uma falta grave, né, leva à conclusão que ele tem um bom comportamento. E hoje nós temos saídas temporárias em torno de 21, 22 mil presos, né, e muitos deles que estão no regime fechado, porque o Estado não construiu presídio semiaberto. Então há um gargalo na progressão da pena. O indivíduo tem o direito ao regime semiaberto, mas ele continua numa penitenciária junto com a facção e quando chega nessas datas festivas ele acaba saindo. Quer dizer, na verdade nós estamos administrando uma panela de pressão que já explodiu várias vezes. Né? O Estado é leniente. Também não está escrito na lei das execuções penais que há necessidade de sair em datas festivas. Poderiam essa massa carcerária ter um exame criminológico, reduziria mais da metade dos presos com direito à saída temporária e poderia ser feito ao longo do ano. Agora, eu imagino a dificuldade de diálogo, né? Você observando isso tudo, trabalhando, né? Lutando e vendo uma massa de palpiteiros, né? Que costumam sempre pressionar o Estado por fora, né? E atrapalhando absolutamente essa administração penitenciária. É difícil esse diálogo? É muito difícil. Existe uma série de ingerências no setor penitenciário, principalmente de segmentos que se dizem de direitos humanos. A lei, cada vez, ela é mais benigna para o preso. Eu tenho como exemplo atual, né, a proibição da revista íntima. A revista íntima, ela existe desde que o sistema penitenciário
em Priscas Eras existia, sempre houve a revista íntima para o visitante. No entanto, hoje é proibido fazer a revista íntima. E ela é constrangedora para quem é revistado, mas ela também é constrangedora para o agente penitenciário. Ele não faz aquilo com prazer, ele não faz aquilo para satisfazer qualquer interesse pessoal. É obrigatória a revista íntima. No entanto, a questão de um mês, o governador assinou, aprovado pela Assembleia Legislativa, uma lei que proíbe a revista íntima. Mas aí o que se pôs no lugar? Deveriam colocar os scanners para poder fazer uma revista, postos? mas eles não foram colocados, né? Alta tecnologia, Quer dizer, ou não seja, tem esse aparelhamento. O Estado abriu mão da revista íntima, não pôs os scanners e, portanto, nós estamos agora à revelia, sabe-se lá do quê? Né? Pode entrar explosivo, C4, que é um explosivo pequeno, ele pode entrar introduzido no corpo do visitante, e armas, né, entorpecentes, celulares, chips. É importante até a gente tocar nesse assunto. Qual era a base que você tem alguma ideia de estatística que as revistas íntimas tinham de conseguir encontrar e obter materiais desse tipo no corpo dos visitantes? Sempre. Há uma criatividade muito grande do visitante para introduzir esses materiais que são proibidos. Mas o resultado era produtivo e também desestimulava a pessoa a ir com esses materiais no corpo, porque sabia que poderia ser pilhado em flagrante numa revista íntima, né? A revista é até superficial, porque o Estado não tem funcionário suficiente para uma revista mais detalhada, é uma busca pessoal muito rápida. Pra você ter uma ideia, numa penitenciária de 2.000 presos, 2.300 presos, num fim de semana existem 1.000 visitantes e tem 30, 40 funcionários, 5 ou 6 mulheres para fazer a visita. Agora, a gente fala muito contra a visita íntima no estado de São Paulo, não sei o que lá. Como é que é feito isso em outros países do mundo, hein? Não existe visita íntima. Isso é mais uma... Começa aí, começa por aí. Mais né? uma invenção do sistema penitenciário brasileiro. E a revista que íntima, começou então? Por São Paulo, que começou por São Paulo a visita íntima. E tudo aquilo que se der para o preso fica institucionalizado, não se tira mais. Então, a revista íntima, a visita íntima, acabou vindo para ficar. Eu me lembro que eu fui na Inglaterra e os presídios lá são de primeiro mundo. Eu fui visitar os presídios na Inglaterra e nós elogiávamos o sistema penitenciário e conversamos com os presos. E um preso lá na Inglaterra, em Liverpool, ele falou assim, mas no Brasil tem visita íntima. Quer dizer, o pior que fosse aqui, tinha algo que lá eles não tinham e almejavam, e nunca vão ter. Porque é país que realmente tem uma seriedade no cumprimento da pena e se preocupa muito em tirar do convívio social aquele que é nocivo à sociedade. Muito mais do que buscar uma ressocialização. Isso nós constatamos na Inglaterra. Um outro ponto grave é essa banalização ou mesmo retirada do exame criminológico, né? Quer dizer, você hoje não dá mais para ferir a periculosidade do indivíduo. Não, né? não, o critério é objetivo hoje. Se o indivíduo não cometeu uma falta grave, ele tem direito à saída temporária. E o juiz se vê diante de uma relação aí de 500, 600 presos em cada estabelecimento prisional e ele defere a saída temporária. É administrativo, nem É administrativo, ele não tem condição de fazer nenhum critério. Esse critério era aferido pelo exame criminológico, que era essa equipe multidisciplinar, e pelo Conselho Penitenciário, que também apreciava e depois mandava para o juiz das execuções. Você vê saída para isso? É só voltar ao exame criminológico, voltar a ser obrigatório o exame criminológico, nós vamos reduzir pela metade, aí o Estado é obrigado a recriar essas equipes multidisciplinares e nós vamos ter pela metade o número de saídas temporárias. E, ao mesmo tempo, fracionar durante o ano. Porque aí eu tenho condição, a Polícia Militar e Segurança Pública, e essa experiência eu tenho, tem condição de constatar se aquele indivíduo, na saída temporária, ele se recolhe à noite na sua residência. Basta só revistar, verificar se é um indivíduo, está fora. Acabou, hoje ele tem um álibi perfeito, ele sai, comete crimes graves. A imprensa está sempre noticiando aí crimes bárbaros praticados por presos que saíram beneficiados pela saída temporária. Ele tem um álibi perfeito, se ele não for pego em flagrante, porque, para todos os efeitos, ele estava cumprindo pena. Agora vamos partir, porque esse caos é um absurdo, né? Mas acaba se refletindo no outro ponto que você foi chamado para resolver num determinado período aí, que é o caos da segurança pública, né? Mas essa questão da segurança pública, como é que foi essa transição? Porque você assumiu a segurança pública após, de certa maneira, disciplinar o sistema prisional. Há uma ligação entre o aumento da insegurança pública hoje, da violência, com essa questão prisional?
Há uma ligação íntima, tem que haver uma perfeita harmonia entre as duas secretarias. Como eu era oriundo da Secretaria da Administração Penitenciária, nós estabelecemos lá um serviço de inteligência que foi aprimorado na Secretaria da Segurança Pública. E nós conseguimos estabelecer uma norma de procedimento que o final de toda a apuração, de todo o monitoramento dessa facção criminosa, desaguava numa ação da rota, prendendo esses indivíduos antes de praticar o crime ou antes de praticar um resgate, antes de praticar um assalto, e acabando com essas lideranças aqui fora do sistema penitenciário. A rota agia com muito rigor. Esse assunto, acho que vale a pena a gente colocar isso logo após os nossos comerciais. A qualquer hora, a lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para as suas refeições, eventos e happy hour. Olá, estamos de volta na nossa entrevista com Antônio Ferreira Pinto, assunto palpitante, segurança pública e sistema prisional. Aliás, você pode nos acompanhar pela tvexito.com.br ou pelo nosso portal ambientelegal.com.br. Ferreira, você estava nos falando agora de um ponto importante, fez a ligação com o sistema prisional, o problema daquela facção criminosa, e o trabalho de inteligência que você desenvolveu na Secretaria de Segurança Pública para acompanhar esta comunicação, né, do sistema com o aumento da violência. E aí você utilizou a nossa Polícia Militar, né? Como é que foi a utilização desse dispositivo? Nós, quando estávamos na Secretaria da Administração Penitenciária, criamos um sistema de inteligência com o Ministério Público, através do GAECO, e com o Poder Judiciário, para que, através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, nós acompanhávamos os movimentos da facção. Isso, quando eu era secretário da administração, eu me ressentia dessa falta de harmonia das duas pastas. Quando assumi a Secretaria da Segurança Pública, nós demos continuidade a esse trabalho e conseguimos êxito nessas escutas telefônicas, desbaratando várias quadrilhas, frustrando várias ações do crime organizado, combatendo com energia o tráfico de drogas. Para você ter uma ideia, hoje em São Paulo, no sistema penitenciário, eles oferem um lucro de 8 milhões por mês no tráfico de entorpecente. Porque a rota foi retirada de dentro da prisão, porque a rota foi retirada da rua, não há mais o combate ao tráfico de entorpecentes. Quando você vê pela imprensa que o indivíduo assalta um dentista e coloca fogo na vítima, nada mais é porque uma consequência da droga. O tráfico de entorpecente hoje em São Paulo é céu de brigadeiro, porque não há mais um combate efetivo, a rota é retirada da rua, e o secretário que tinha essa postura, por necessidades políticas, acabou havendo uma troca na cúpula da secretaria. Hoje nós não temos mais esse entrosamento das duas secretarias como era anteriormente, até porque o secretário titular era meu adjunto. Praticamente, então, quer dizer, cedeu, houve um acordo tácito. É um acordo tácito com a facção. Cedeu-se ao crime organizado. Você não me incomoda que eu não te incomodo. Parece coisa de Chicago na década de 20, exatamente. Né? É um negócio meio grave isso. Né? Nós tivemos um levantamento dos últimos 2 anos, a rota prendeu em dinheiro vivo 18 milhões de reais. E isso põe por terra uma meia-verdade que tem nos meios policiais, que dinheiro de bandido não tem dono. Tem sim, a rota demonstrou que tem, porque é uma polícia incorruptível, uma polícia muito profissional, inspirou o BOP. O BOP, Polícia Militar do Rio de Janeiro, veio a São Paulo, conheceu o trabalho da rota, e depois, de acordo com os desafios, as peculiaridades do Rio, o BOP é uma tropa de elite, né, reconhecida nacionalmente, assim como a rota. Agora, a rota foi retirada da rua por um governo que realmente teme em usar a sua autoridade. É um governo que não quer passar uma imagem repressora e abdica a mão da sua autoridade. A autoridade do Estado não pode e nunca ser relegada a um segundo plano em razão de interesses político-partidários. Na verdade, nós estamos subvertendo a ordem constitucional ao fazer isso, né? Que é o que está acontecendo hoje com o governo.
É o que está acontecendo. Quando o governo baixa uma resolução dizendo que o policial militar não pode socorrer o indivíduo baleado, ele está pressupondo que toda uma corporação centenária de tradições, de bons serviços prestados, ela vai matar aquele indivíduo do local do tiroteio, do entreveiro, até o hospital, o pronto-socorro. Então é um preconceito muito grande com relação à polícia militar. Quando o governo diz que baixou a letalidade, e isso o governo vem a público recentemente para dizer, através do seu maior mandatário, que baixou a letalidade, ele mostra que ele não conhece a segurança pública. Porque letalidade, Fernando, é tiroteio, é o confronto. E nós temos um levantamento que, em todos os tiroteios nos últimos 2 anos, que eu fiz esse levantamento quando passei a secretaria ao meu sucessor, nesse período todo, 55% dos tiroteios, dos confrontos, não havia o evento morte, não ocorria o evento morte. Ou o bandido era preso ou ele fugia. O exemplo disso, quando tentaram assaltar o filho do governador, houve uma troca de tiro e eles fugiram. Então, em 55% não há o evento morte. A polícia militar prende esses assaltantes, esses marginais vivos. Em 45% que há o evento morte, em 33%, um bandido sempre é preso vivo. Ora, se fosse caso de execução, por que o policial militar iria prender aquele que será a testemunha mais desfavorável a ele? Então nós vamos ter um universo reduzido de 12%, que todos são mortos no confronto. E nem por isso significa execução. Execução é execrável, deve ser combatida com rigor. Eu sentei naquela cadeira e agi e reagi como promotor de justiça durante todo o período que eu lá estive. E combatemos muito qualquer forma de execução, de abuso, de desvio de poder, desvio de autoridade, abuso de autoridade, nós sempre combatemos. Mas nós não podemos, em prol de uma letalidade, dizer que baixou a letalidade da polícia militar, fazer uma confusão entre essas duas condutas. Então, quando o governo fala que baixou a letalidade, ele nada mais está dizendo do que ele está preservando a vida do bandido. Facilita a vida do bandido, por isso que há 14 meses os indicadores criminais crescem sem parar. Porque existe realmente uma forma tênue, tímida, frouxa de combater o crime no estado de São Paulo. Me preocupa ainda mais o que você está dizendo, porque a gente observa que isso tem um viés ideológico, né? Nesse período todo, você não pode, pelo menos é o que eu chego à conclusão, vendo de fora, mas eu queria saber, você que trabalhou vendo de dentro, você não acha que há muita gente interessada ideologicamente em desconstituir o aparato policial no país? Sem dúvida alguma. E não leva em conta a pujança da Polícia Civil, da Polícia Militar. Pra você ter uma ideia, a Polícia Militar tem 90 mil homens, ela tem 103 batalhões de polícia territorial, ela tem 4 batalhões de choque, 5 batalhões rodoviários, 4 batalhões de polícia ambiental, 1 regimento de cavalaria, 22 unidades de bombeiro, 23 helicópteros, 6 aeronaves, 2 navios. Os navios são para combate de incêndio no Porto de Santos. O Copom atende no estado inteiro 150 mil chamados dia. Só aqui na capital são 50 mil chamados dia no Copom, dos quais reduzem 7 mil despachos de viatura para atender a ocorrência. E todo esse aparato, se ele fosse trabalhado, empregado, com gestão, com planejamento, nós teríamos uma segurança pública muito melhor. A Polícia Civil tem departamentos de excelência, o DHPP, essa queda do homicídio, reconhecido internacionalmente. Nós temos uma polícia técnico-científica de primeiro mundo, né? Sempre chamada por outros estados nos grandes desastres. Foi assim no acidente da Air France, foi assim no desastre da região serrana do Rio de Janeiro. Então, ela é muito bem equipada, com recursos tecnológicos de última geração. Nós temos 35 mil policiais civis. Nós temos vários departamentos de excelência, como já disse. Então, se houvesse uma política de segurança pública contínua e não a sabor de governantes, sem influência político-partidária, ideológica, como você disse, nós teríamos uma segurança pública muito melhor. Você não acha que era necessário ter uma lei que instituísse a obrigatoriedade de um plano de segurança pública plurianual?
Ah, sem dúvida alguma, um plano de segurança pública que fosse executado por vários governos, que houvesse dessa forma, e que houvesse, não só pelo Ministério Público, nós temos aí o controle externo do poder de polícia, que não é exercido pelo Ministério Público e não sabe como executar o controle externo do poder de polícia. Controle externo de polícia judiciária, de inquérito policial, a OAB faz, o juiz corregedor faz, né, o próprio preso faz, todos fazem, né? Então, o Ministério Público faz, né? Exatamente. Mas o poder de polícia é realmente difícil de fazer um controle. Agora, se houvesse um plano de segurança pública, todos os segmentos da sociedade poderiam acompanhar e, inclusive, colaborar através da polícia comunitária, dos conselhos, para aprimorar esse plano de segurança pública e corrigir eventuais desvios e aprimorar aquilo que está sendo executado. Mas quando, no meio de um governo, se volta a estaca zero, se abandona tudo aquilo que foi feito, realmente é um retrocesso na segurança pública. E a segurança pública fica a sabor de interesses político-partidários. Tem um texto que eu pus na internet, chama-se República dos Bananas Assassinos. Parece grave, mas a gente sabe que o banana é todo aquele que não leva adiante os planos, né? Falta coragem, falta condição, né? E acaba sendo um assassino porque isso resulta em morte, né? Exatamente. É uma omissão que é mortal para a cidadania, né? Posto isso, você não acha que está na hora da gente ter governantes com coragem? Então, acho que é uma postura pessoal, moral, que está faltando, né? Será que isso é um problema de base, de educação? Está faltando educação moral e cívica? O que você tem notado, hein? Está faltando pulso firme, está faltando o Estado assumir as suas responsabilidades, não abrir mão da sua autoridade e não ficar preocupado em passar uma imagem repressora. Realmente, um Estado forte pressupõe uma polícia forte. E a polícia, ela age em momentos agudos. Volto a dar o exemplo da Rota. A Rota tem muito confronto porque ela age em momentos agudos, em momentos difíceis. A Rota não atende briga de marido e mulher, não atende policiamento de perturbação de sossego público. Ela vai realmente num momento difícil e que ela está na iminência de se confrontar com bandidos sempre armados. No mundo todo sempre tem uma tropa especial para esse tipo de atuação, né? Sem dúvida, né? Nós temos aí, pela imprensa internacional, várias atuações da polícia com energia, né, com rigor, com vigor, sem que haja uma censura da sociedade. Fica muito fácil um governo recuar. As manifestações de rua de junho do ano passado, nós vimos isso. Uma polícia militar extremamente eficiente, bem planejada, bem estruturada, e eu sei muito bem disso, porque fui promotor criminal o tempo todo na minha carreira, fui oficial da Polícia Militar, trabalhei na Justiça Militar, e, no entanto, nós víamos uma Polícia Militar acuada que não sabia se atuava ou se assistia um movimento que acabava redundando, descambando para vandalismo. Aliás, uma hora usa bala de borracha, na outra hora já não pode mais usar bala de borracha. Essa questão do vandalismo, os movimentos de junho de 2013 foram movimentos fantásticos do ponto de vista de mobilização popular. Mas efêmeros. Efêmeros, né? Ali a gente podia ficar discutindo horas sobre a questão da falta de objetividade. Exatamente. Né? Agora, a ação desmobilizadora não foi da polícia, foi daqueles vândalos, né? Exatamente. Quer dizer, você não acha que houve uma conivência, de certa maneira, pelo menos de parte da estrutura burocrática do Estado, com esse tipo de atuação, talvez até para desmobilizar mesmo a população, a sociedade civil? Não, eu acho que faltou preparo, faltou pulso, faltou decisão, faltou liderança, faltou carisma para enfrentar essas situações difíceis, inteligência para se detectar esses segmentos, né? Porque eles, ainda que se manifestasse de uma forma avassaladora em junho, eles já vinham vindo ao longo do ano fazendo uma série de manifestações contra o aumento das passagens no governo do Kassab. Isso já vinha ocorrendo. Deveria haver um trabalho de inteligência mais apurado, e às vezes a Polícia Militar até tinha essas informações. Essa última manifestação que depredaram uma agência de automóveis, por várias vezes policiais militares infiltrados no movimento diziam que estavam perdendo o controle. E o comandante do choque estava na rua Sumidouro, ali próximo, onde ocorreu aquela depredação, e no entanto recebia a ordem de aguardar mais um pouco.
Isso é a frouxidão de um governo que não Mas quer... ordem da secretaria. Do escalão superior, porque ele era o comandante do choque. E o que se fez depois? A censura foi muito grande e o coronel Savioli simplesmente foi transferido, como se a responsabilidade fosse da Polícia Militar e fosse do comandante do choque. Mas isso é uma coisa assim inominável, né? Não houve uma investigação, não há um interesse. Eu acho que está faltando também o legislativo fazer a sua parte. Você não acha? Eu acho que não é mais a questão do legislativo. As ferramentas nós temos 3 instituições policiais de excelência, nós temos um contingente de quase 130 mil homens, mas falta gestão, falta coragem, falta um poder decisório claro, definido. Porque o Estado agora se preocupa em construir, em montar delegacias, criar delegacias absolutamente ridículas. Para você ter uma ideia, em junho passou a funcionar uma delegacia, a primeira delegacia de defesa da pessoa deficiente. Como se a pessoa deficiente não deveria ser bem atendida nos 93 distritos da capital. No entanto, essa delegacia, a partir do dia 9 de junho deste ano, passou a funcionar no 10º andar da Secretaria da Segurança Pública. Parece piada. É piada. Porque se tiver uma deficiência motora, vai ter que entrar pela garagem, porque não há acessibilidade. Criou-se uma delegacia de eventos futebolísticos, a delegacia do futebol. Depois da Copa, acharam que aquela era uma boa ideia, né? É uma boa ideia para fazer pirotecnia, é uma boa ideia para fazer uma política partidária, não é para fazer uma segurança pública séria. Cuidar do dia a dia, que é bom, nada, Delegacia do futebol, isso é ridículo. Delegacias mas fechadas. Existe, a doutora Margarete é a titular da delegacia do futebol. Né? Criou-se uma delegacia no DEIC chamada Delegacia de Crimes Sazonais. O que é isso? Até hoje eu me pergunto, o que serão crimes sazonais? Né? Então, porque tem crime permanente? Porque é aquela história. Exatamente. Né? Não, mas não tem seriedade. Se houvesse seriedade, essas delegacias não seriam criadas e todo esse efetivo da polícia ficaria empregado na atividade fim, no combate ao crime. E não adianta também glamorizar a facção, dizer que a facção é um grande exército, é quase uma organização. Uma organização muito bem estruturada, mafiosa, nada disso. Se eles fossem bons, eles não estavam lá dentro do presídio e vão cumprir pena lá até o final da vida, porque as penas são altíssimas. Né? O que tem hoje no estado de São Paulo é uma falta de gestão na segurança pública. Oxalá nós tenhamos um plano plurianual de segurança pública que passe de governo para governo. Um marco legal que ponha isso. E que se combate os abusos, os excessos, os desvios da Polícia Civil, da Polícia Militar, e que se combata a corrupção com rigor. Eu, quando assumi a secretaria, eu trouxe para o meu gabinete a Corregedoria da Polícia Civil. Você foi da Justiça Militar, você sabe muito bem que não existe Corregedoria da Polícia Militar. É um nome fantasia, porque é um batalhão disciplinar. Exatamente. Ele não pode fazer correição no batalhão de Ribeirão Preto se o comandante lá for mais antigo. Né? Então, é só um nome que acaba mostrando para o público que existe um órgão censor dentro da polícia. Né? Mas a Polícia Civil tinha uma corregedoria que foi para o meu gabinete. Nós fizemos uma depuração muito grande em todos os segmentos, em todas as carreiras. E isso deu uma melhor qualidade para a Polícia Civil. Lamentavelmente, hoje, a Secretaria não tem mais no seu gabinete, a não ser no papel, na resolução, no decreto do governador, melhor dizendo. É letra morta. Esperamos agora que esta onda, né, ela reflua, né, e as coisas comecem a fluir em direção à cidadania. Né? Eu espero que se tenha seriedade e que se não faça uma propaganda enganosa sobre o Detecta, que é um sistema que foi comprado da Microsoft, que era empregado, foi criado para a polícia de Nova York e, no entanto, o objetivo desse sistema era detectar bombas, eram ações terroristas. São Paulo comprou esse sistema e, na realidade, ele não se presta à nossa realidade, aos desafios do crime urbano aqui em São Paulo. É lamentável que se faça política, se faça propaganda, até enganosa, numa área tão sensível quanto a segurança pública. Vamos torcer para as coisas melhorarem, né? Ferreira, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E vamos torcer para que a gente consiga botar a cidade em ordem e o Estado em ordem de novo, viu? Meios para isso nós temos. É isso. Obrigado a você e obrigado aos nossos amigos que nos assistiram.